Entrevistas Pérola Byton, 40 anos. Estamos em isolamento social ainda, mas por isso a gente está usando esse ambiente virtual. E hoje nós temos um convidado, também especial, para contar um pouquinho mais da história do grupo e também do movimento escoteiro. Por favor, pode se apresentar. Boa noite, sou Marco. Eu hoje estou como diretor-presidente do Grupo Escoteiro Pérola Byton. Minha profissão hoje, eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e trabalho na IBM do Brasil. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como foi o seu primeiro contato com o movimento escoteiro, pode ser? Pode? Então, meu primeiro contato foi meio que de xereta, né? Porque, na verdade, o meu irmão foi convidado por um amigo dele para conhecer o movimento escoteiro. Aí ele foi no grupo lá na África do Sul tudo, e eu acabei indo junto também de intrometido, né? E desde então eu continuo no movimento escoteiro. Eu sou sul-africano, nasci na África do Sul, e o contato que eu tive foi em 81, que foi meu primeiro contato com o movimento escoteiro. Uau! E como era, como é que foi? Você tem uma recordação da sua primeira reunião, assim? Seu primeiro dia no movimento escoteiro? Assim, do primeiro dia não, mas tem várias coisas que eu me recordo que, para começar, a minha gata passando atrás, o movimento, as nossas reuniões lá na África do Sul era de sexta à noite, não se tinha reunião durante o dia, nem de sábado. Então a gente ia para a sede, começava às 7:30 da noite e terminava lá por volta de 10 horas da noite. O movimento lá é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que lá a tropa escoteira, os escoteiros são de 11 anos até 18 anos de idade. Então não tem essa divisão de escoteiro e sênior. Então, quando saí lá, o grupo tinha 6 patrulhas, todas elas com 8 elementos em cada patrulha. Então, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Os lobinhos é a mesma coisa que aqui no Brasil, dos 7 aos 11. E, na época, existiam os lobinhos e as lobinhas, mas escoteiros só tinham os escoteiros. E aqui no Brasil é mais conhecido como os bandeirantes, mas lá era chamado como Go Guides. Então, falar aí já, quando vai com a idade do escoteiro, acaba separando os dois movimentos. E esse tempo, Marco, que você esteve lá na África do Sul, foi por quanto tempo? 2, 3 anos, mais ou menos? O que do movimento escoteiro? De movimento. Eu fiquei lá por 4 anos no grupo escoteiro lá. Eu fiz minha promessa no dia 12 de junho de 81 e eu mudei para o Brasil no finalzinho de dezembro de 85. E qual que é a idade sua e do seu irmão, né, nessa época que vocês entraram? Você vai fazer conta? Não, eu tinha 11 anos, se não me engano, meu irmão 12 anos. Você lembra o nome do grupo escoteiro? Eu lembro sim, eu sigo eles no Facebook, que é o First Green Side. Que legal. E os chefes da época? Eu lembro dos chefes também, falar do que seria assim, os assistentes, mas lá eles têm uma outra função antes de virar assistente, que era chamado de troop leader, que era responsável pela tropa. Aí, acima dele, tem os assistentes e os chefes, que eram os meus monitores quando eu entrei no movimento escoteiro. Que legal. Tem alguma... Assim, você se lembra de alguma atividade que vocês fizeram juntos, assim, na época, que foi muito marcante? Uma delas é o Byton Bike, que a gente tem hoje, o Byton Bike. É uma ideia que eu trouxe lá da África do Sul, que a gente todo ano fazia. Só que a gente fazia a nível de distrito e começava 2 horas da tarde e terminava 8 horas da noite. Uau. Tanto que a hora que escurecia, a gente era obrigado a amarrar lanternas nas bicicletas e continuar pedalando, né? Outra atividade que a gente fazia
lá também bastante era a competição de cozinha. Você sabe de onde que vem a competição de cozinha que a gente faz no grupo também, né? E uma que, assim, todo ano tinha, que sempre a gente participava, mas infelizmente no Brasil não dá para fazer. E hoje em dia acho que nem na África do Sul está fazendo por causa do perigo, que era uma jornada noturna que se ia passando de sede em sede, onde que cada sede de grupo escoteiro tinha uma base para você passar pelas bases. Eu lembro que a última que eu participei, a gente tinha que decifrar um mistério de quem estava roubando uns carros pela cidade. Então, cada sede tinha uma atividade diferente. Tinha um lá que tinha um cientista maluco que queria explodir o mundo, então você tinha que desarmar uma arma laser que ele tinha montado. E era assim, era bem realista, porque eu me lembro nessa última que eu participei, eles falarem que a cerca era eletrificada e a gente correndo no escuro. Eu não via a cerca, dei de frente com a cerca. Aí a molecada perguntou, tá eletrificado mesmo? Eu falei assim, se tá eletrificado, não sei, mas que eu tomei uma burdoada, eu tomei. Aí a gente pulou a cerca, fizemos uma peneirinha para pular a cerca, tudo, com aquela coisa, mas essa cerca tá eletrificada, né? E a sua vinda para o Brasil, como que foi, assim, Marco? Vocês já estavam programados? Tava mais ou menos programado, mas assim, era uma coisa que a minha mãe brasileira, ela já fazia mais de 20 anos que ela não via a família dela, então optamos para vir para o Brasil para poder passar mais tempo com a família também, né? Então a gente acabou vindo para o Brasil no final de 85 e meio programado, meio traumático, porque são dois mundos totalmente diferentes. Você está deixando todos os seus amigos para trás, chegando num lugar novo, onde você não conhece nada, nem o idioma você conhece direito, então foi meio... No começo foi meio traumático. Mas nesse momento, assim, né, o movimento escoteiro já estava bem enraizado, né, esses 4 anos que você vivenciou lá na África. Como deixou esse sentimento em vocês? E aí como que foi essa transição do movimento da África do Sul para o Brasil? Não, foi difícil, porque é uma coisa que, assim, sempre gostava de estar lá nas reuniões, tudo, acampamento, essas coisas. Então, estava bem enraizado. O fato de você sair, sabendo que você não sabendo se ia participar mais, você está deixando todos os seus amigos do movimento escoteiro para trás, tudo, foi difícil no começo. Ô Marco, mas nessa vinda para o Brasil, vocês tinham na cabeça que aqui no Brasil existia movimento escoteiro ou achava que não existia? Na verdade, eu não me lembro se a gente chegou a pensar se tinha ou não tinha. Que foi assim, vamos embora, então vamos embora e vamos ver o que vai acontecer lá fora, né? Tá certo. E aí você chega no Brasil e o que motiva você a buscar um grupo escoteiro? Então, eu cheguei no Brasil, aí eu conheci umas pessoas que fazia parte de um grupo de jovens, fui participar do grupo de jovens, tudo. E um dia na escola que eu estudava, inclusive lá no Garcia, região da sede hoje do grupo, né? Eu e meu irmão, a gente viu um cartaz do Pérola Byton no quadro de aviso. Aí vimos aquele cartaz, vamos achar esse grupo escoteiro, né? Vamos ver onde que é isso, que já estava muito tempo sem estar no movimento, muito tempo, acho que uns 2, 3 meses sem estar no movimento, mas já estava fazendo falta, né? Aí pegamos o endereço tudo certinho, fomos atrás procurando para Pérola Byton, a gente tinha um endereço, mas não sabia exatamente onde que ficava. Encontramos um lobinho nesse sábado, tentando achar o grupo escoteiro. Eu lembro que ele falou, não, a gente estava passando por cima do viaduto Vicente Cury. E o lobinho falou assim, não, a sede do grupo escoteiro fica lá perto do Mário Gatti. Aí vamos lá perto do Mário Gatti, né? Chegamos lá, não tinha ninguém lá, falei assim, acho que não é bem isso aqui, né? Aí conversando com o pessoal lá, os caras falaram, não, os escoteiros estão lá no viaduto. Isso porque a gente encontrou o lobinho lá no viaduto, né? Aí a gente voltou lá, nessa época a sede ficava embaixo do viaduto Vicente Cury.
Marco, e tudo isso, mas na África a língua que você falava lá era inglês. Era inglês, isso. E aqui você veio sair buscando onde que estava, procurando lá perto do Mário Gatti, falando um português mais ou menos, ou você já conhecia a língua? Não, o português eu conhecia, porque a gente tinha muitos vizinhos de Portugal na África do Sul, tudo, mas era um idioma que eu não gostava. Que assim, ah, na África do Sul, problema de racismo, tudo, era muito discriminado, não somente os negros, né? Mas também filho de estrangeiro, estrangeiro é tudo discriminado. Então, falar, eu evitava de ter o contato com os portugueses justamente por causa da discriminação, né? Então, falar, sabia falar, não sabia escrever nada, ler bem pouco, porque a gente nunca teve aula nenhuma de português, nada, né? E a gente foi se virando, né? E aí você foi bater lá na guardinha, então, nesse dia. Isso, aí fui bater lá na guardinha lá. Você tem Aí, uma memória de como foi sua primeira impressão, Marco, quando você chegou até onde era a sede do grupo na época? ah, Aliás, quem que te recebeu também lá nesse Sim. dia? então, a impressão foi meio assim, porque a sede do grupo que eu participava na África do Sul era uma sede gigantesca, tinha até um lago para fazer atividade aquática, tinha um campão. A hora que chegamos na sede, você vê descer embaixo do viaduto, que era o refeitório da guardinha, né? Afinal, o escoteiro fica numa sala lá em cima. Aí entramos numa sala, tava lá o Daniel, Alexis, a gente entrou, tava Davi e o Cícero, se não me engano, também. Entramos na sala lá, português, aquele português ruim tudo, tentando conversar com eles. E a sala, que era a sede do grupo, era sede, era almoxarifado, era tudo num cantinho só. Então, foi uma experiência bem diferente, do que estava acostumado, né? Eu sei que aí você tinha dois africanos conversando com aquele português esquisito, um uruguaio, que é o Alexis, também falando português dele, bem interessante. E quem que foi o que teve mais sucesso nessa comunicação com vocês? Você lembra, o Acho que chefe? não me lembro muito bem, mas o Alexis e o Daniel Ferreira, que ele estava à frente do grupo desde praticamente do início tudo, então eles que tiveram a comunicação mais fácil, conversaram com a gente e tudo, explicou para a gente como que funcionava. Nessa época eu ainda estava em idade de sênior, eu tinha completado 16 anos tudo, né? E o Miguel já estava com 18, então já estava mais para a parte de escotista do grupo. E a gente foi se entendendo, não tem. Ô Marco, e passado essa fase aí de conversações, de entendimento entre todos, né? Aí você ficou junto à tropa escoteira, ao ramo Não, escoteiro. não, eu fiquei na sênior por um ano um pouquinho, que eu era sênior mesmo, ainda estava com idade de sênior. Quando que eu completei os 18 anos, aí sim, a gente foi para a tropa escoteira, eu fiquei na tropa escoteira como assistente. E como que eram, assim, você sentiu muita diferença também como jovem, realizando as atividades na sede pelo Pérola e comparado a toda a experiência que você teve, a vivência que você teve na África, Marco? Sim, era diferente, especialmente por causa da divisão de escoteiro, que escoteiro é dos 11 aos 15, e o sênior dos 15 aos 18. Na África do Sul não tinha essa separação. Então, você com a idade de sênior, você praticamente era o monitor de uma patrulha, monitor do sub, que era o irmão mais velho que orientava o escoteiro até você sair para ir para o ramo pioneiro, né? E isso você conseguiu, assim,
mostrar como era, a importância dessa diferença, mostrar dentro do grupo, Pérola, o quanto era diferente e também muito a ver com a autonomia, né? Porque pelo que você está falando, os jovens tinham uma autonomia maior, né, antes, lá na, quer dizer, né, o comparativo que você tinha aqui na África, eles tinham uma autonomia maior, e aqui era um pouco mais diferente, né, por conta até mesmo da maturidade da idade, assim. Você acha que você contribuiu também para isso? As pessoas entenderam isso? Como foi? Não, assim, com certeza. Conseguir mostrar para eles as diferenças, tudo. Para mim também foi um grande aprendizado que era uma coisa que era só os meninos da mesma idade, não tinha, que quando você está até os 18 anos junto com o escoteiro, acaba sendo atividades que você tem que agradar os mais novos, para quem está já há muito tempo, já acaba sendo um pouquinho mais chato. E com o ramo sênior também, você não tem essa distância tão grande entre quem está entrando com 15 anos e quem está saindo com os 18 anos, né? E em termos de técnicas, assim, você também percebeu alguma diferença, Marco? Técnicas, assim, a maior diferença que eu percebi quando eu cheguei aqui foi justamente na parte de pioneirias, porque aqui se usa muito bambu e sisal. Na África do Sul a gente usava pontalete de eucalipto e corda para fazer as pioneirias. Então era um pouquinho diferente, falar. Uma mesa pequena ela tinha 3 metros de altura mesmo, o topo dela, né? Então falar, e era tudo feito com corda e eucalipto. Não se usava bambu lá. Que interessante. Totalmente diferente, né? É Até totalmente. interessante. E você tem alguma memória, assim, marcante assim, do que você lembra da sede, dos chefes, como jovem ainda, né? Antes de chegar ali à maturidade e contribuir como chefe. Sim, tem o Alexis, uma pessoa que, enquanto no grupo, sempre sabe falar mostrando para a gente os caminhos a seguir. O Biratã também, que era o chefe da tropa sênior. Então, falar, a gente sempre espelhou muito no chefes e seguia os conselhos deles que eles davam para a gente. Então, falar, teve vários momentos ah, que fica na memória. Um que acho que se pessoas forem assistir nesse vídeo daquele tempo, vai lembrar de um posto observatório que a gente fez no acampamento um pouquinho antes de inaugurar a Praça da Uva lá em Vinhedo, que acabou ficando como o nome de Ai Jesus, o ator, porque a hora que estava quase no finalzinho, ela desabou inteirinha com um selho que estava em cima, eu estava metade do caminho dela, e o chefe que estava olhando, só a única coisa que ele gritou, ai Jesus, e saiu correndo, né? Então essa aí fala, todo mundo vai lembrar desse posto observatório chamado Ai Jesus. Legal. E Marco, e aí você, né, começou a ficar mais velho, mais experiente, vieram, né, outras experiências, outros aprendizados. E aí você decidiu que você ia ser chefe ou isso foi acontecendo naturalmente, tipo, inevitável? Na verdade, como a gente não tinha o ramo pioneiro, então falar para não ficar longe do movimento, então só tinha uma escolha: ou você vira chefe, né? Não tinha muita opção, né? Então falar, acabei querendo ser chefe mesmo, falar começando como instrutor assistente na tropa escoteira, e foi de grande aprendizado para mim todo esse tempo, tudo. Ainda nessa época, era separado, né? Ainda era Escoteiros e bandeirantes. separado. Isso, ainda era separado. As escoteiras, se não me falha a memória em data, que isso aí é um pouquinho de data, não sou muito bom. Elas começaram acho que em 92 mais ou menos. E o Perla Baito foi o primeiro grupo escoteiro a ter uma tropa feminina.
Só que na época a gente era tropa separada, que não era tropas mistas, e a gente estava com a Maria Rita, ela estava no grupo, só que ela estava começando como escotista. Nessa época, eu acabei partindo para ser instrutor da tropa feminina, que era o que a União dos Escoteiros ela permitia se ter um chefe masculino como instrutor na tropa feminina. Aí a gente começou a montar a tropa feminina. Foi difícil no começo, porque a aceitação não foi tão fácil assim, inclusive de escotistas dentro do próprio grupo que não concordava muito. Logo em seguida, a gente teve um elo distrital, onde que as duas patrulhas femininas ficaram em segundo e terceiro lugar no elo. E os meninos naquela época não aceitavam, que assim, falava, pô, uma menina vai ganhar de mim. Isso aí em 92. E as duas patrulhas ficaram em segundo e em terceiro. Então, mas no começo a aceitação foi difícil, inclusive a gente tentar fazer atividade junta, a tropa escoteira feminina e a masculina, e o monitor não queria que elas participassem da atividade. Eu me lembro muito bem que o monitor ele chegou e falou assim: se elas for participar, eu não participo. Aí eu falei para o monitor, então entrega seu bastão para o sub que você não vai participar. Então, falar assim, eles não gostavam. No começo foi difícil. Ô Marco, a questão de você ter vindo da África do Sul ela é muito marcante na sua vida, né? E mesmo nesse período aí de tropa escoteira, sênior, você manteve contato com algum chefe ou com algum outro membro do grupo lá na África do Sul? Eu mantive por um bom tempo contato. Naquela época não tinha e-mail, então era tudo por carta, então demorava tipo 15 dias para chegar uma carta, tudo. Mas eu mantive contato sim com o pessoal da África do Sul. Porque, né, assim, quando tinha essas situações de monitores, atividades, né, com as garotas, né, com as tropas femininas, como que elas reagiam? Né? Elas encaravam numa boa ou elas tinham um espírito mais, mais assim, rebelde ou até mesmo mais forte, assim? Como era? Não, assim, eu me lembro que elas encaravam numa boa quando vinha esse tipo de coisa, mas também me lembro que as meninas eram bem competitivas. Elas não queriam ficar abaixo dos escoteiros. E os escoteiros não achavam que... eles achavam que eles eram melhor porque eles eram meninos, né? Mas era bem competitivo as atividades, assim, entre as tropas, tudo. Mas, assim, elas não aparentavam que ficavam, assim, desanimados, chateados, essas coisas, né? Sim, era um processo, né? Eu acredito, é um processo que vinha acontecendo, né? Mas tinha alguma atividade, assim, que você... Um acampamento, por exemplo, até mesmo entre os jovens do grupo mesmo, que você fala, puxa, eles reconheceram que em determinadas situações elas contribuiriam muito, e aí aderiram àquela situação como positiva e transformou de uma maneira diferente. Como foi isso? Você tem algum Então, fato, eu assim? não me lembro, assim, eu acho que com o passar do tempo foi acabando sendo uma coisa mais normal, essa transição de as meninas estar no movimento escoteiro. Porque geralmente as atividades eram separadas, então quando fazia a atividade uma tropa contra a outra, tinha a rivalidade, a competitividade, tudo, mas eles acabaram se entendendo e começou a ser uma coisa mais normal da aceitação das meninas dentro do movimento escoteiro. Você vivenciou muita coisa desde o início, né? Mais ou menos desde o início do Pérola Byton. Quando você chegou no Pérola Byton, o grupo ainda, né, era muito novo. E você vivenciou transformações, dificuldades, alegrias, etc, etc. Mas você tem na sua memória algum momento
em que você pensou assim, nossa, agora vai acabar o grupo. Agora não tem jeito, a gente não tem mais força, não tem como ir para frente. E dessa dificuldade, vocês transformaram em algo que reverteu a situação e que se transformou em algo positivo. Você tem alguma recordação disso? Tenho. Não, teve, eu não vou lembrar das datas, mas a gente já estava no Lar dos Velhinhos. Porque, assim, só voltando um pouquinho antes de chegar nisso, o grupo ele saiu da Guardinha, foi lá para a Fazenda Sinja, ficou lá uns anos lá na Fazenda Sinja, e é sempre uma mudança de sede, acaba sendo uma mudança drástica, você acaba perdendo tanto membros juvenis como adultos, né? Ainda mais se vai mudar para um lugar bem mais longe, então falar, ele deu uma balançada, mas a gente conseguiu reestruturar. Inclusive, nessa época, na Sinja, a gente, por falta de adultos, a gente acabou juntando a tropa escoteira com a tropa feminina, acabou virando uma tropa só, a primeira tropa mista, e nessa época ainda não era previsto a gente ter tropas mistas pela União dos Escoteiros do Brasil. Aí fizemos, deu certo, mandamos para eles falaram, legal tudo, mas foi justamente por causa da deficiência de adulto no grupo, né? Da Cinja, a gente fomos para o Lar dos Velhinhos, novamente teve uma quebra de pessoas que ficou mais longe, tudo, mas ainda conseguimos ganhar bastante jovens perto do lar, tudo, e teve uma época que os adultos começaram a ter outros compromissos, começaram a meio que não ter tempo para estar se dedicando ao movimento escoteiro. E a gente acabou fazendo uma reunião na casa da Denise, que já foi entrevistada já, né? E a ideia nossa era fechar o grupo, porque não tinha como tocar o grupo. Aí a gente teve a reunião, tudo. A gente teve alguns teimosos que falaram, não, a gente não vai fechar o grupo. E acabou sendo que estava, acho que, a gente com uma tropa escoteira, uma tropa sênior, alcateia, e 4 ou 5 adultos para tocar o grupo. Então eu lembro que eu dava atividade para a tropa escoteira, dava atividade para a sênior, a Denise dava atividade para a alcateia, ajudava na tropa sênior, a Sandra, irmã da Denise, também ajudava na tropa escoteira, a Lele. Então a gente segurou para não fechar o grupo por causa de teimosia, porque senão o grupo já tinha fechado já. A gente ficou lá batalhando com o grupo para manter ele aberto, tudo, né? Ô Marco, o que significa o Pérola Baiton na sua vida? Ó, vamos colocar assim, eu tô com 50 anos. No Pérola Baiton estou desde 86. É praticamente uma vida inteira dentro do grupo escoteiro. Para mim, tanto que hoje, com essa parte da isolamento social, tudo, eu sinto muito falta de estar lá na sede, de estar vendo os jovens lá, tudo, que ela faz parte da minha vida, não tem jeito. Então, tanto que eu já até falei, um dia se eu mudar de grupo, é porque eu mudei para uma cidade muito longe que não dá para vir para o Pérola Baiton. Então, falar, é a única coisa que eu consigo ver. Tanto que eu já falei que eu vou me aposentar, eu vou me arrumar um cantinho lá no lar só para ficar de olho no grupo escoteiro. Você vai ficar lá na, como é que chama lá? A ala da Alemanha, não é isso? Isso, aqui tem a varanda de frente para a sede. Marcos, só voltando um pouco na cronologia, só para entender um pouco, quando teve quando precisou ter a mudança da Guardinha, da Singer, como que foi? Foi uma coisa planejada do grupo? Foi uma coisa que aconteceu de repente? E depois da Singer também, pelo Lar dos Velhinhos, como que foi? Teve que parir um lugar? Foi uma coisa que já veio planejando? Não, foi meio no susto, porque na Guardinha a gente tinha um quartinho pequenininho que ficava do lado do banheiro. Aí a Guardinha, ela cedeu uma sala maior para a gente estar podendo utilizar a sala, tudo. E a Guardinha sempre apoiava o grupo.
Inclusive, ela, antes do 85, ela até fornecia alimento para os acampamentos e tudo, né? Aí a gente estava com a sala um pouco maior lá dentro do refeitório da guardinha, e chegou uma hora que a guardinha queria a sala de volta, queria empurrar a gente de volta lá para o quartinho, tudo, e o pessoal que estava na diretoria do grupo, Alexis, a comissão executiva, que era Ivo e a Carmen, se não me engano, a Alicia também, eles não aceitaram, aí a gente saiu correndo atrás de um lugar. Eu não me recordo quem que foi que conseguiu o espaço na Sinja para a gente. Eu sei que eles conseguiram espaço lá na parte da replantação que eles têm lá de reflorestamento, né? E a gente foi para lá, eles liberaram para a gente construir o que seria a nossa sede. Fizemos uma base de concreto, uns pilarzinhos de eucalipto e um telhado, né? E quando a gente começou a querer fechar ela, porque o material estava tudo na minha casa, lá em Hortolândia, então falar, todas as barracas, todo o material do escritório, tudo da sede estava lá em casa, inclusive um barracão que a gente tem lá. Inclusive teve uma chuva forte, caiu uma árvore em cima do barracão, destelhou ele inteiro, perdemos muita coisa do grupo. E a gente queria fechar, só que aí a Sinja nunca liberava para a gente poder fechar a sede. Aí, como eles não liberava, começou a procurar outro lugar. Aí veio um contato para conversar no Lar dos Velhinhos, que acho que foi a Lede que conseguiu contato, tudo. E nessa época, o Júlio Bianconi era nosso presidente, ele foi lá no lar, conversou lá no lar e conseguimos o espaço lá no lar. Se não me engano, isso aí foi em 95, mais ou menos, 95, 96. Nosso período na Sinja foi bem curto, não foi muito longo, não. E, Marco, quando vocês estavam na Sinja, né, eu acredito que a estrutura lá era mais ao ar livre, tinha mais opções. Vocês chegavam a acampar lá também? Na verdade, pelo espaço que a Sinja nos ofereceu lá, a gente só acampava na Sinja. Então, falar, e nunca no mesmo local, fazia atividade noturna na Sinja. Teve uma jornada dos escoteiros para a jornada de primeira classe deles, foi na região da Sinja, também saiu da Sinja, andou um pouquinho fora da área da Sinja, voltaram e conseguiram concluir a quilometragem que precisava. Então, falar, era praticamente tudo dentro da Sinja. Inclusive, a gente teve até um muteco distrital na Sinja, que foi feito lá, todos os grupos campinos participaram, tudo. Então, a gente acampava muito na Sinja. Dificilmente acampava fora. E aí vocês foram pro lar, né? Aí no lar era um espaço, era um quartinho, né? Como que você se recorda ainda da estrutura, de como era lá? Claro, né, que você lembra, mas conta um pouquinho pra gente. No lar, quando chegamos lá, o que eles ofereceram pra gente era um quartinho. Aquele quartinho devia ter talvez uns 3 metros de largura por uns 4 metros de comprimento. Mas a gente conseguiu colocar as nossas coisas lá dentro, era um quartinho que eles usavam para guardar ferramentas deles. Conseguimos colocar o nosso material tudo lá dentro. E quando a gente foi por lá, tinha uma casinha, que hoje é no estacionamento do lar, que era uma casa tombada pelo patrimônio. E a gente estava tentando pleitear aquela casa para ser a sede do grupo, né? Mas aí, um pouco mais para baixo, tinha umas famílias que moravam lá para baixo, que eu lembro que a gente foi embora num sábado da sede, no sábado seguinte, a casinha não existia mais. Que pegaram e derrubaram. Então, falar... Aí a gente estava tentando naquela casa para ser nossa sede, que seria uma coisa bem interessante. E ficamos por um bom tempo com o nosso quartinho de 3x4 e material nas casas dos chefes. Então, falar praticamente as coisas que ficavam na sede, as coisas do dia a dia. As coisas mais pesadas ficavam ou na minha casa ou na casa da Lele, que
que é do lar tudo, né? Então, era desse jeito. E você acha que. E aí veio, né, então, a proposta e vieram todas as ações, né, que feito em conjunto. E aí veio a nova sede, né, que vocês construíram, na verdade, né? Acho que foi acho que um dos maiores símbolos, se eu estiver enganada, é a construção da sede, né? Um dos momentos mais assim fortes, assim, uma lembrança muito boa da união e família. Então, é isso mesmo. Queria que você contasse um pouquinho mais também sobre esse momento. Isso. Voltando um pouquinho, quando a gente chegou no lar, a gente esperava sentado na calçada, na frente da criançada chegar tudo. E onde que a gente conseguiu captar algumas pessoas que veio conhecer o grupo escoteiro, que foi a Keila e o Newton, que viu eu, Miguel, sentado na calçada, lá esperando a criançada chegar. O Mauri Antunes veio através de um conhecido da esposa da Marisa, que trabalhava na Telefônica. Aí eles trouxeram a Fatinha e o Valmir. E assim, eu acho que uma coisa que sempre foi um ponto forte no nosso grupo foi a simplicidade. Aqui você tem um monte de chefe sentado na calçada, só esperando a molecada chegar para poder começar uma atividade, né? E acho que isso aí acabou cativando eles. A gente tá ficando no grupo tudo. E o Amaury, Valmir, o Paulo, que era da diretoria do grupo, eles não se conformavam com a gente não ter uma sede. Aí o Amaury começou, ele estava já como diretor-presidente do grupo, começou a conversar com o lar, a ver com quem, ver as possibilidades de estar construindo uma sede e tudo. E a hora que o lar autorizou a gente construir a sede, eu lembro que eu, o Paulo, a Mauri, a gente foi lá um dia na sede para fazer as amarrações das ferragens para fazer as fundações, tudo. Eu e o Paulo, a gente, dois meninos de escritório, né? Falaram as mãos tudo cheio de bolha, tudo, mas a gente tava lá fazendo, né? E a maioria ele sempre, nessa época, ele se desdobrava correndo atrás de material. Eu lembro que tinha vezes que ele chegava lá, mandava mensagem para mim que se podia pegar o nível que eu tenho para poder carregar material. Ele passava no escritório que eu trabalhava, pegava o nível, ia correndo atrás a material, depósito de material, construção que ele conseguia, doações, tudo. Então, a maioria ele teve, assim, parte fundamental na construção da sede, que ele comprou a ideia, vendeu a ideia, abraçou todo mundo nessa ideia e todo mundo começou a correr atrás tudo para poder construir a sede. Se não fosse uma pessoa assim com toda essa vontade que a Mauri estava naquela época e não se conformando, a gente acho que estava no quartinho de 3x4 ainda. Legal. E é interessante que você, como você já até citou, uma experiência que você teve lá no grupo na África, que você trouxe, né? E hoje que hoje se transformou numa atividade tradicional, característica nossa, né? Competição de cozinha é uma atividade que são os grupos que costumam fazer. É o Pérola Baito que faz, né? Como que foi? Como que surgiu essa ideia? Como que você, ou você e o Miguel, não sei, levantou o braço e falou assim, não, vamos fazer uma ideia aqui que é legal, e como que funcionava lá em relação a como funciona mais ou menos aqui, embora não tenha um formato muito fixo aqui. Lá na verdade, a comissão de cozinha, a gente fazia ela a nível regional. Então, falar, era todos os grupos do estado fazendo tudo, né? E o Miguel que trouxe pegou e falou, vamos fazer essa ideia, vamos pegar e fazer a comissão de cozinha. Se eu não me engano, a primeira comissão de cozinha que o Miguel chegou a fazer foi lá na Norte e Sul, perto do McDonald's, que tem aquela praça grande lá. Se não me engano, foi lá que ele fez a primeira comissão de cozinha. Que assim, é uma coisa diferente. E
quando foi feito, ele foi feito assim, a parte de cozinha mesmo, sem pioneiria, sem nada, né? Porque não dá para você ficar transportando todo o material de pioneiria, essas coisas. Então, ele pegou uma coisa que deu certo lá e acabou colocando para cá, e até hoje a gente faz a competição de cozinha. E lá na África, como que é? Tinha que fazer a parte de pioneiria também. Tinha as pioneirias básicas, que era tipo um tripé com uma pia para você poder lavar as coisas, tudo. Uma mesa para colocar o fogão, tudo. Então, eu lembro que uma que a gente participou foi dentro de um estádio de futebol que foi feito. Então, para comportar toda a estrutura de uma região inteira, né? Mas o maior foco era na comida. E assim, e não tinha, vamos fazer o tema X para essa competição de cozinha. Cada patrulha com sua receita lá e arriscava, não tinha muito, não. E você lembra algum momento mais marcante de contribuição à sociedade que um jovem que passou pelo Pérola Byton conseguiu realizar? Eu lembro de jovens que profissionalmente se destacaram muito depois que passou pelo grupo, tudo. Um que foi, inclusive, escoteiro do René, que virou gerente da De Pascoal em Campinas. A gente tem o Eduardo Bayer, que foi lobinho escoteiro e sênior no grupo. Ele é um dos criadores do iFood. O irmão dele, Carlos, ele foi para uma agência publicitária gigantesca aqui no Brasil, chamado África. Então, tem vários que se destacaram quando saíram do movimento escoteiro. Eu tenho certeza que a parte do movimento escoteiro ajudaram eles muito para poder destacar, além da vontade deles, é claro, né? Mas o que a gente tem de estar trabalhando junto, estar trabalhando em equipe, um ajudando o outro. Então, acho que isso aí acaba ajudando profissionalmente todo mundo dentro do movimento escoteiro. Quando você se depara com situações assim de relatos, ou até mesmo encontrar, né, as pessoas que estiveram lá no início do grupo e elas comentam algo como: olha, estou surpreso que o Pérola esteja hoje completando seus 40 anos. A gente não imaginava que chegaria tantos anos. A gente sente que eles gostariam, claro, que o Pérola fosse um grupo que durasse muitos anos. Mas o que te faz refletir que para eles é uma surpresa e ao mesmo tempo, lógico que eles falam isso com muita alegria, mas o que você vê assim na sua trajetória desses anos todos como uma vitória? Eu acho que assim, os comentários deles que achava que não chegava, acho que é justamente por causa do movimento escoteiro não ser muito divulgado na sociedade. Muita gente não conhece o movimento escoteiro, e o Pérola Byton em si, ele é um grupo que, no começo dele, como ele ficava embaixo do viaduto, o pessoal chamava ele do grupo de debaixo da ponte, porque era um grupo que financeiramente era mais restrito, não tinha poder aquisitivo os jovens não tinham poder aquisitivo, que um monte de jovens que participavam, que nem o pessoal já fez relato, trabalhavam na guardinha, então já trabalhava tudo. E então acho que eles achavam que não conseguiria chegar justamente por causa disso, falta de divulgação, um grupo sendo um grupo mais humilde na época, tudo. E quem eu falo, ele chegou nos 40 anos agora por causa da teimosia de algumas pessoas. Então, pessoas que acreditam no sonho do grupo escoteiro de manter esse grupo vivo. Então, isso que acho que eles plantaram a semente, acenderam a fogueira, e os que vêm depois deles, como os guardiões da fogueira, que é inclusive uma das funções dentro de acampamento, quando se faz uma fogueira que vai ficar a noite inteira, tem que ter o guardião para manter essa fogueira acesa, acreditam no sonho do grupo e
e vem tentando manter a fogueira acesa. A gente pode dizer que você é o nosso guardião, é isso, Marco? Ah, Desculpa. um pouquinho, tô com 80, de 86 para... Não dá para nem fazer as contas. 36 anos, é isso? 34 anos dentro do grupo. 34 anos dentro de um grupo. Sim. É. 34 anos ininterruptos, né? Você acha que é Ininterruptos. o único que tá, assim, não é desde quando começou, porque foi fundado em 80, mas que entrou e está até agora no mesmo grupo, sem parar em nenhum momento, né? Isso. Assim, para não falar que não parei, eu parei uma época, fiquei acho que 2 ou 3 meses fora, por causa de uma discussão com adultos dentro do grupo, que fizeram umas coisas que eu não concordava, aí eu preferi dar uma sossegar um pouquinho, mas não consegui ficar muito tempo fora. Fiquei acho que 1 ou 2 meses fora. Para a nossa alegria, né? Para a minha também, porque, como eu falei no começo, eu sinto falta essa distância social, falar, não poder ir na sede, não poder ver as pessoas do grupo, tudo, acaba afetando. Tanto que chega sábado à tarde, fala, o que eu vou fazer? Aí eu entro numa reunião dos lobinhos, entrei numa reunião dos escoteiros, para ver como tá indo as coisas. Eu acho que, como jovem, tem algum chefe que te inspirou mais e que te marcou, ou com alguma atitude, ou com um jeito dele. Você tem recordação desse chefe? E a outra pergunta é que você tem muito tempo de escotismo, eu acho que seriam vários momentos, mas em questão com jovem, teve algum momento em que você parou e falou assim, valeu a pena eu estar aqui por conta desse jovem? Tem sim. O meu chefe de tropa na África do Sul, eu lembro muito que ele era um chefe bem assim, como vou falar, imparcial, porque os 2 filhos dele estavam na tropa escoteira, tudo. E uma coisa que eu aprendi com ele, quando fui ser chefe, que filho de chefe não pode ter nenhuma regalia. Ele é igual a todos os outros que estão lá. E uma coisa que eu lembro, numa jornada que a gente fez, o filho dele estava com um monte de coisa na mochila e não estava aguentando carregar. Ele mandou o menino continuar andando, que ninguém ia carregar a mochila dele. Então, falar, se mostrar para os outros que não é porque é seu filho ou é seu parente que você tem que ter umas mordomia. Quando a gente chegou aqui no Brasil, o Alexis é um chefe que até hoje admiro muito. O jeito que ele conduzia o grupo, o que ele fazia no grupo no tempo que ele estava no grupo. Então, falar... ficava como tipo lição para a vida. Daniel Ferreira, aquele jeitinho quietinho dele e tudo. Então, você vê cada um, eles trazem uma coisinha que fica marcado. O Lucas, que hoje o filho dele está no grupo também, o jeito dele lidar com a tropa sênior, o Biratã, que era chefe da tropa sênior. Aí a gente vai para o pessoal mais recente, Valmir e a Fatinha, são 2 pessoas que, a Fatinha, na tropa sênior, uma pessoa que nunca vivenciou o movimento escoteiro, nem como jovem, nada, entrou no grupo, fez a diferença na tropa sênior, na época dela, tudo, acabou ainda sendo coordenadora do ramo sênior no distrito, e isso é uma pessoa que nunca teve contato com o movimento, entrou no movimento por causa dos filhos. O Valmir, aquele jeito quieto que ele tem, mas ele, na direção do grupo, ele sempre manteve as coisas correndo dentro do grupo administrativamente. A Mauri, não precisa nem falar, a lição que a Mauri deu para a gente na época da construção da sede, que se você tem vontade, você vai lá e consegue fazer as coisas, tudo. O Pim, que retornou agora para o grupo,
que sempre veio com as tecnologias diferentes dele, trazendo inovações para o grupo desde da primeira época dele. Então, falar, as atividades do PIN, você olhava, você não é possível. Então, ele tirava umas coisas da cartola que você fala, não é possível que está acontecendo. A Keila, a outra Keila, que estava na Alcateia, falar, aquela, o jeito que ela trabalhava com os lobinhos, eu ficava bem impressionado, ver o jeito que ela cativava os lobinhos, tanto que um monte de lobinho que já saiu do grupo, que foram lobinhos dela, sempre vai falar da Keila. O Nilton, que hoje voltou para o grupo também, eu não conhecia nada do ramo pioneiro, vendo as atividades dele no ramo pioneiro, vendo as investiduras que ele fazia, são coisas que me marcaram muito nesse tempo. E o pessoal mais novo, que está todo mundo aqui agora, o Renê, não precisa nem falar muito, né? Que a gente chegou a trabalhar junto na tropa escoteira. Então, falar, cada um, estou até começando a falar, pô, daqui a pouco eu vou esquecer mais pessoas, que nesse trabalho em conjunto, sempre, você acaba pegando uma coisa aqui, uma coisa lá, você acaba tomando umas atitudes de vez em quando, que depois você se arrepende da atitude que você tomou tudo. E então, falar, cada um que passou, de chefes que passou nessa época, no grupo, todos esses anos, cada um deixou a marca deles lá. Então, falar, é uma pedrinha, que nem aquela parede cheia de mão que a gente tem lá na sede. Então, falar, cada um fez uma partezinha do grupo e cada um deixou a marca no grupo e em mim também. Então, falar, tem várias pessoas. O Walter, que era o nosso almoxarifado, já foi nosso almoxarifado, então tem bastante. E eu acho que esqueci a segunda pergunta, não foi? A segunda é como chefe, você como chefe. Porque, né, não é fácil, assim, né, dispor a estar lá pelo jovem. Mas um jovem ou algum jovem que fez você falar assim, valeu a pena eu ser chefe escoteiro? Ó, eu falar não, vários. Então, sim, não tem nem como nomear todos eles, que eu vou esquecer um monte, que um pouquinho que a gente faz, de estar no sábado à tarde, você vê ele crescendo tudo, você vê as atitudes e falar, fez a diferença. Então, falar, tem vários, falar, o pessoal mais novo, o Bertelli, Mateuzinho, a Isabela, da Fatinha, o próprio Breno, quando ele começou no grupo escoteiro. Então, você vê o jeito que eles vêm evoluindo, você fala assim, não, essas 2 horas, entre aspas, agora é 3, né? Essas 3 horas, entre aspas, ela faz muita diferença. Eu acho que o trabalho que a gente faz dentro do grupo é um trabalho com a sinceridade e tudo, e acaba ficando na memória das crianças. Tanto que você está andando pelas ruas, se um escoteiro seu te encontrar ali, vai te chamar de chefe, mesmo você não lembrando dele. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, acho que já aconteceu com vocês também já várias vezes. Pessoas que já saíram do grupo, que hoje são pai de família, tudo, e sempre vai lembrar de você como chefe. E aí vem, né? E esse recrutamento que você tem de pais, Marcos? Você tem um feeling, assim? Como que é? Conta um pouquinho pra gente também. Fala, esse daqui vai ser um bom chefe, ou não, esse daqui eu vou pescar esse aqui. Então, é uma coisa assim, você fica vendo os pais tudo, mas tem vezes que a gente olha assim pro pai e fala assim, esse pai, ele vai ficar aqui só sentado no banquinho, vendo o que o filho está fazendo. E acaba se surpreendendo com o pai. Ele acaba se mostrando interessado em estar trabalhando no grupo. Aí, como de repente, vou ajudar numa cantina. A hora que está numa cantina, você vê a pessoa, aí você já começa a falar, mas acho que a cantina não é o suficiente para você. Você não quer ser chefe ajudar numa sessão? E eu acho que, assim, a Keila é uma delas, né, Keila?
A Carol também, como mãe, começou como mãe, ela ficava sentada lá no banquinho lá, hoje está como chefe. A Verô, que como mãe, ela ia lá brigar comigo porque a filha não estava progredindo e só via os outros progredir. Hoje está na administração do grupo. E assim, eu vejo que as pessoas começam a perceber que o movimento escoteiro não é só um passatempo. Tem uns que tem, assim, de início que você bate o olho e fala, esse aqui vai ser um bom chefe, mas tem outros que o bom chefe está lá escondido e, de repente, tem um pouco de vergonha de chegar, dar aquele passo para frente e falar, eu quero ajudar um pouco mais. Esse ano tem sido bem complicado. A gente está passando por uma coisa bem diferente que acho que ninguém passou na vida, essa distância social. Eu vejo que a hora que a gente voltar para o grupo vai ser um pouco diferente. Espero os pais e as crianças, todo mundo na sede, para a gente sair dessa distância social fortalecido para continuar com o grupo escoteiro. E agradecer a todo mundo que tem ajudado, apoiado o grupo escoteiro em todos esses anos. A gente tem empresas que ajudou a gente, o próprio Lar dos Velhinhos sediando a gente há tantos anos, os pais que ajudam a gente nos bastidores, que é fundamental, e a dedicação dos jovens estando lá ajudando, participando das atividades, e também os escotistas, dirigentes do grupo, que estão passando por aprendizado diferente, e acho que também está igual eu, não vejo a hora de voltar com as atividades, para a gente estar podendo voltar fortalecidos e buscar mais 60 anos de grupo escoteiro, para chegar nos 100 anos do Perla Biker.